nesse ponto do luto, né? Você também falou sobre o divórcio, passou lá atrás. A gente acaba entendendo um pouco de que é também uma forma de vivenciar o luto. Sim. Né? O pastor Mark Anderson tem um recorte dele que até fala que quando você passa pelo luto, pela perca de fato, pela morte, né, você não vai ver mais aquela pessoa, mas Sim. quando você passa pelo divórcio, o defunto continua andando por ali, você vai no mercado, você vê lá o defunto na sua frente. Eu falo que é uma amputação emocional. Uhum. A diferença é que quando você passa pela viuvez, e eu trato muitas pessoas, porque eu trabalho, você falou de casais, mas na verdade eu trabalho com casais do segundo casamento, porque eu cuido do divorciado, do viúvo, o solteiro acima dos 35 anos, né, até que eles se casem. Então, quando eles me permitem caminhar com eles, eu faço esse trabalho. Então, no livro eu falo muito sobre a questão do luto, da perda, né. O senhor escreveu um livro, pastor? Sim, sim. Como é que é o nome? O nome do livro é Caminho para o Recomeço. É literalmente um passo a passo, né, com orientações bíblicas para você recomeçar. Caminho para o recomeço. Caminho para o recomeço. E onde a gente encontra o livro para adquirir? Você consegue ele hoje na store da Family Church. Lá você encontra o livro, tá? Legal. Ou através do link na bio do meu Instagram, né? Lembrando que o senhor é pastor da Family Church. Sou um dos pastores na Family Church. É um dos pastores, né? Ministério Restart. Isso, eu trabalhei no Ministério Restart, nesses 4 anos, fui o cofundador, né? O pastor Mark teve a ideia com a pastora Susan, e eu fiz o desenvolvimento de todo o projeto. Então deu certo, é um projeto que acolhe muitas pessoas, são mais de 2.500 pessoas nesses 4 anos que eu estive ali. Agora tem um outro casal que cuida, né? Que caminharam com a gente, o pastor Fred e a pastora Fran. Eles hoje são os responsáveis por esse ministério. E eu comecei a fazer esse trabalho para fora. Então hoje eu faço ele via internet, tudo online. Eu levo esse projeto para igrejas, para implantar nas igrejas, né? E também cuido dessas pessoas, que eu pensei que eu ia cuidar das pessoas aqui no Brasil, aqui mais próximo, para ser no estado de Goiás, alguma coisa assim. Só que tem 2 meses que eu abri esse espaço pela internet. Eu tenho pessoas já chegando de outros países. Qual que é o endereço, pastor, lá do seu Instagram? No meu Instagram, eu tenho o @Edmar Carvalho, Edmar com I, né? EDIMAR, e tem @recomeçar.360. É um site? São os dois Instagrams. É porque o Instagram do Recomeçar eu comecei agora. Então ele tá bem no comecinho e tal, eu faço ainda muito pelo meu pessoal. E essa parceria sua com o Paulo Bento? Eu fiquei sabendo que vocês vão fazer um evento agora em Senador Canedo, e também estou sabendo de um evento que vocês estão programando para fazer lá na Family Church. O de Senador Canedo a gente está esperando a resposta de alguns parceiros lá, porque sempre que a gente vai para uma cidade, a gente precisa ter parceiros. Claro. Pessoas que são conhecidas no lugar e que passaram por uma transformação. Eles são os cases de sucesso, né? Eles são as pessoas que podem dizer assim, não, esse trabalho é legal. Quem conhece o Edmar Carvalho? Quem conhece o Paulo Bento? Quem está aqui, quem está vendo, né? E às vezes no interior ele não tem essa facilidade, né? Então, isso é importante a gente ter isso em mente. Já o trabalho que a gente vai fazer na Family, ali a gente vai utilizar o ambiente, o local, porque é um local agradável. Ele nos remete a uma segurança espiritual, né? Então isso é muito bom, as pessoas acabam indo com o coração mais aberto para a transformação, né? E o que é interessante nisso? É porque você abre espaço, né, para as pessoas estarem num ambiente em que elas gostam de estar. Porque todo mundo gosta de estar numa igreja. Seja ela evangélica, católica, ele gosta de ir à igreja. Ele se conecta com Deus ali. Ele tem a ideia de que ele se conecta ali. Encontra pessoas com o mesmo propósito. Exato. A gente sabe que a gente se conecta com Deus em qualquer lugar. Claro. Né? Claro. Mas ali é um local que te traz paz, te traz tranquilidade. E essa ideia foi muito legal, foi ideia do Paulo, não foi minha não, foi ideia do Paulo, né? E eu falei, cara, uma ótima ideia. Por quê? As pessoas chegam já sabendo que elas querem algo diferente. Você vai na igreja para quê? No mínimo para ouvir a voz de Deus. Para buscar a direção. O que acontece com a igreja? E eu vou citar agora um pouquinho lá do nosso estado, Bruno, porque nosso estado é um dos estados mais evangelizados do Brasil. Verdade. Mas nós temos um índice de criminalidade altíssimo, altíssimo, altíssimo. Acho que um dos maiores do país, se não for o maior. Me permite até colocar um ponto sobre isso. Meu pai, ele é pastor também. Eu cresci
dentro desse contexto, né? E por muito tempo ele coitado. dirigiu... Filho de pastor. Coitado. E por muito tempo meu pai foi pastor em comunidade. Em período de pacificação. Comunidade aqui em Goiânia, para quem não sabe, é uma favela. É a quebrada, é o beco. E por muito tempo, meu pai dirigindo essas igrejas, a gente presenciava situações de que os filhos da líder do Ministério de Mulheres lá, do Círculo de Oração, eram envolvidos na criminalidade. Às vezes a gente estava celebrando um culto numa quarta-feira, a igreja de porta fechada, os soldados do tráfico na frente para poder fazer a segurança, porque os parentes deles congregavam na igreja com a gente, ia todo mundo embora e começava o tiroteio logo depois, sabe? E depois a gente recebia as notícias. Então, eu pude presenciar um pouco disso, né? E infelizmente muitos filhos de cristãos, de crente nessa situação. E eu comecei o meu ministério, Bernardo, numa situação dessa, de comunidade, né? Que foi uma invasão que teve no local. Não chegou a se tornar uma favela, mas era uma comunidade. E o que a gente percebe? As pessoas lá, elas vão à igreja, elas congregam, mas não tem mudança. As mudanças não acontecem dentro da família. Uhum. E isso não pode acontecer. Aqui no estado de Goiás, a gente não tem essa criminalidade, graças a Deus. Completamente diferente. Com certeza. E o que a gente passou a ver? Paulo, esse trabalho conscientiza as pessoas. Sabe por quê? As pessoas estão acostumadas a ouvir o padre, o pastor, ele fala sempre a mesma coisa usando a Bíblia. Aí o cara sai dali e vai para um motel com a namorada. Ele sai dali e vai fazer algo de errado. Mas aí ele chega e vai para um treinamento de inteligência artificial. Inteligência emocional. Inteligência emocional. Tá bem por aí. As emoções artificiais hoje em dia. Mas lá tem inteligência. Tem psicólogo no chat GPT, a pessoa fica lá assim, tô me sentindo tichinho hoje, o que eu faço? Aí o cara chega lá, num trabalho desse, onde ele vai trabalhar a sua inteligência emocional e fala, cara, eu tô fazendo um papel ridículo. Por quê? Eu falo que eu sou uma coisa, mas eu não sou. Porque a grande sacada não é o que eu faço, é quem eu sou. Deus não está interessado no que você faz. Ele está interessado em quem você é. De fato. Porque quem você é demonstra, você faz as coisas por quem você é, não por obrigação. Ele não quer nada por medo. As pessoas têm medo de ir pro inferno, aí querem Jesus. Você tem que querer Jesus por amor a ele. Então você muda de vida. Isso é conversão real. E ali, nesse trabalho, a gente está vendo pessoas... Vou contar um caso, pode, Paulo? Sim. Uma pessoa que eu vinha acompanhando